Bom dia para quem é de bom dia. Nós estamos no nosso 13º dia do desafio 36 dias para ler Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. E eu já estou aqui, ó, com as minhas anotaçõezinhas, com todas as minhas impressões do capítulo 6. Nós vamos começar ele hoje e terminar amanhã. A leitura começa na página 193 e vai até a página 209. Logo eu vou comentar sobre o que eu entendi, o que eu compreendi destas páginas e como elas me impactaram hoje. Ok? Vamos lá? O capítulo ele é denominado A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção. E o mito, a história que ela vem contar para falar disso é o do Patinho Feio. E aí eu acho que é uma história que muitas conhecem. Inclusive eu quero saber isso. Quais das histórias que eu já contei aqui que vocês sabiam? Coloca aí nos comentários. Eu só conhecia essa. Então, a história do Patinho Feio é a história da descoberta daquilo a que pertencemos. Todas nós já conhecemos essa história, né? Tinha uma pata, ela estava chocando seus filhotinhos, a maioria nasce, um ovo fica sem nascer e ela continua chocando esse ovo. E quando ele nasce, ela pensa, poxa, será que não é um pato? Só que ele nada, ela pensa, ah não, ele é só feio mesmo. E ele sofre com isso, ele é humilhado, ele é torturado, até um dia que nem a mãe aguenta mais defender ele, nem ele aguenta aquilo tudo e ele vai embora. Esse ir embora também é difícil porque ele sofre a todo momento durante a sua jornada, até que ele encontra cisnes e ele se admira, acha aquelas aves maravilhosas. E ele continua a caminhada dele longe do cisne até o dia que ele tem coragem para ir falar com dois cisnes. E esses dois cisnes o acolhem, porque percebe que ele é daquele grupo, daquela família. E então ele cria um vínculo de pertencimento, né? E aí ela diz que há mulheres que não tiveram a devida atenção dos pais e isso de alguma forma vai acarretar uma síndrome aí do patinho feio. Ela vem analisando o perfil das mães logo em seguida, como forma de compreender essa história do patinho feio. E ela apresenta perfis de mães aqui que a gente vai compreender um pouquinho melhor, tá? Agora vamos. Ela diz na página 193, certifique-se agora de perder menos tempo com aquilo que eles não lhe deram e de dedicar mais tempo à procura das pessoas com quem você se sinta bem. Ou seja, não foque naquilo que os seus pais não te deram, no carinho ou na atenção que eles não te deram, e foque, busque por pessoas, coisas que você se sinta bem. Há então um arquétipo do órfão, que é muito comum nas histórias, só que esse órfão ele deve procurar o seu próprio grupo, e é o que o Patinho Feio fez. Ele é um órfão procurando um lugar para que ele pertença, para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta realmente feliz. É o arquétipo aí do que ela chama de ser incomum, desvalido, que é também similar à mulher selvagem. Se a família não acolhe essa mulher selvagem, se diz que ela é muito bagunceira, que ela não respeita as regras, essa mulher selvagem vai crescer com a síndrome aí do patinho feio. Logo, gente diferente, denominada incomum, desviada, ela tem que encontrar a sua turma, senão ela vai viver o tempo todo como um patinho feio e não vai se revelar para o mundo. A ideia é encontre a sua turma. Ela segue a história na página 194, ela vem relatar como ela conheceu a história do patinho feio e ela relata nas páginas seguintes que uma pata chocava seus ovos, teve 9 filhotes, continua chocando um que nasce o filhote feio. E foi o que eu contei, né? Ele é humilhado, ele é violentado, até que um dia ele não aguenta e vai embora, ele abandona
essa casa, o lugar que ele dizia ser a sua família. Ele encontra no caminho uma casa velha, que tinha uma velha com um gato e uma galinha, e o gato e a galinha, eles começam a zombar dele. No final das contas, na página 196, ela diz: ficou claro que aqui também não haveria paz para o patinho, e por isso ele partiu para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Então tem que ter coragem também para entender que se ali não tá bom, vamos deixar isso tudo e vamos procurar onde as coisas melhoram. Ele vê as aves maravilhosas, como eu disse, né? Fica encantado, mas não se aproxima não. Ela diz no final da página 196, estava fora de si por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos, um amor que ele não conseguia entender. E ele continua andando, ele continua tentando se encontrar, até que chega o frio e ele se prende no gelo. Ele achou que ia morrer, mas vem um homem que o salva, leva ele pra casa, só que ele faz tudo errado, né? Ele cai no leite e tudo mais, e aí ele foge novamente. Sempre em exílio, sempre solitário, isolado. E ela diz então que ele encontra essas aves maravilhosas, que são os cisnes, e eles o acolhem, né? Ele compreende que ali é o lugar de pertencimento dele. E ele pode ser então o que ele é, né? Ela diz que tem várias versões do conto Patinho Feio, mas o esqueleto é esse, o esqueleto da história. Começa então as suas análises na página 200, que ela insere o tópico a rejeição à criança diferente. Por quê? Porque todos que estavam em torno dele, a família dele, os colegas, enfim, o declaravam inaceitável, porque eles o consideravam como feio, como estranho. Só que ele não era feio, ele só não cabia ali com os outros, ele só não fazia parte daquela família. E as meninas, elas costumam ouvir que elas são teimosas, que elas são inconvenientes. Por quê? Porque as suas natureza selvagem se revelam cedo. E aí elas acabam não cabendo naquela família que não entende que há uma natureza selvagem ali. Elas são curiosas, habilidosas e possuem excentricidades leves de vários tipos. Características essas que, se desenvolvidas, constituiriam a base para a sua criatividade para o resto das suas vidas. Considerando-se que a vida criativa é o alimento e a água para a alma, esse desenvolvimento básico é de importância dolorosamente crítica. Só que aí começa o isolamento precoce. Por quê? Porque há uma crueldade nas pessoas que não querem aceitar isso diferente. Quando isso acontece, quando começa a ser podada, a menina começa a acreditar que ela é fraca, feia, inaceitável e que isso continuará a ser verdade, não importa o esforço que ela faça para reverter a situação. A criança, logo, ela é rejeitada, pois não alcança as expectativas dos seus pais. Ela não é boa demais, ela não obedece, ela é muito teimosa. Enfim, né, eles querem uma filha que ela diz como anja, ou seja, uma criança perfeita e obediente. As crianças nem sempre são assim. Na fantasia dos pais, na página 201, qualquer dos filhos que tenham será perfeito e refletirá apenas o jeito de ser dos pais. Só que isso acaba com a alma da mulher selvagem, porque vai podar ela e isso só vai acabar quando ela fugir para longe. Quando a cultura define detalhadamente no que consiste o sucesso ou a perfeição desejável sob qualquer aspecto, na aparência, na cultura, na força, na forma física, no poder aquisitivo, na economia, na masculinidade, na feminilidade, na atitude de bom filho, no bom comportamento, na crença religiosa, existem ditames correspondentes e tendências à avaliação na psique de todos os seus membros. Portanto, as questões da mulher selvagem rejeitada geralmente são duplas: a íntima e pessoal e a externa e a cultural. Isso é perigoso. Por quê? Porque você está podando a alma feminina e ela vai ser domesticada e ela vai ficar triste, ela não vai se reconhecer naquele lugar. E então a
Clarissa vem analisando os tipos de mães e como isso influencia na vida dos seus filhos. E quando ela fala aqui de tipo de mãe, pode ser a mãe mesmo, biológica, né? E pode também ser a nossa alma que compreende o mundo. Por quê? Porque nós também somos reflexos das nossas mães, tá? 202 aqui, ó. Embora possamos interpretar a mãe da história como um símbolo da nossa própria mãe exterior, a maioria dos adultos tem agora uma mãe interior como legado da sua mãe verdadeira. Trata-se de um aspecto da psique, né, da alma, que atua e reage de um modo idêntico ao da experiência da infância de uma mulher com sua própria mãe. A mãe interior terá os mesmos valores e ideias a respeito de como uma mãe deve ser e agir que vigoram na cultura da nossa infância. E ela chama isso de um complexo materno, que trata-se dos aspectos centrais aí da alma da mulher, e é importante reconhecer sua condição, reforçando certas características, corrigindo algumas, erradicando outras e começando tudo de novo se necessário. Logo, a gente tem que rever essa nossa figura da mãe interna para que a gente consiga viver melhor. Com o exame dessas estruturas maternas, podemos começar a avaliar se nosso complexo materno interior sustenta com firmeza nossas qualidades exclusivas ou se ele está precisando de um ajuste há muito atrasado. Dessa forma, ela vai expor quais são os tipos de mães que existem. A ideia é que a gente se avalie, entenda qual mãe é a nossa mãe e compreenda se a gente precisa modificar esse olhar que nós temos sobre nós mesmos e sobre o mundo, ou se a gente pode só adaptar algumas coisas. Por quê? Porque isso reflete como um modo que nós vamos ser criativas, como nós vamos ser no mundo, e isso vai impactar toda a nossa vida. E ela fala então da mãe ambivalente. A mãe ambivalente, ela sente-se dividida emocionalmente e acaba prostrada, desistindo de cuidar do filhote que é estranho. Ela quer se manter firme, só que existe uma sociedade ali que diz que o filhinho é feio, que o filhinho é estranho, que ela que tem que abandonar o filho. Então ela tá entre o filho e toda essa cultura que diz a ela o que fazer. E essa cultura, ela é tão forte que ela pressiona a mãe, inclusive a abandoná-lo, né? Ela vai se curvar a essa comunidade. E aí ela se isola da comunidade para tentar manter a postura de defender o filho, só que não vai conseguir por muito tempo. E aí por isso que é ambivalente, ela está dividida. Ela vem traçando essa personalidade da mulher ambivalente. E ela afirma que a ambivalência vai, então, levar a uma situação paralisante, porque ela não consegue mais defender seu filho da comunidade e o filho vai, então, buscar o seu destino, vai abandonar essa mãe e logo em seguida ela vem analisar a mãe prostrada, que é o outro passo dessa mãe ambivalente, que é quando ela não mais consegue tolerar tudo que é imposto pela comunidade e como se lavasse as mãos para defender seus filhos. Ela não mais vai defender seu filho. Ela desiste do filhote, e o filhote, todo torturado, todo amargurado, ele vai fugir. Quando uma mãe desiste, isso significa que ela perdeu o sentido de si mesma. Ela vai falar que essa mãe prostrada, ela se encontra, de alguma forma, em um dentre 3 estados emocionais, que é o de confusão, o de agitação ou de abismo, ok? E ela vai dizer, então, que a cultura vai fazer a mulher escolher entre o filho ou essas regras sociais que são comumente aceitas. E os exemplos que ela traz disso é que as famílias, elas foram separadas por causa da escravidão aí no século 18, 19 e 20. Também houve perseguição de mulheres para entregar seus filhos à nação em nome da guerra. E isso tudo, de alguma forma, demonstra esse perfil da mãe prostrada, que ela não consegue dizer não para essa sociedade, para essa cultura. Há também um outro aspecto aí que demonstra isso, é quando as mulheres, elas não se sentem legitimadas por serem mulheres, e aí elas só sentem que vão ser legitimadas quando casar com um homem. Isso também reflete essa figura
da mãe prostrada. Por quê? Porque a proteção masculina é que vai dar a ela legitimidade. E a mãe, então, é vulnerável. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela não vai conseguir se valorizar, ela vai achar que ela é inferior a todo mundo. Enfim, ela vai criar uma ideia de que ela não é capaz de fazer as coisas. E a Clarissa até fala que é normal a gente ficar sentada chorando sem fazer nada em algum momento. Só que a gente tem que levantar e sair desse estado, tá? E buscar o lugar que a gente pertence. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. E para uma mulher com uma internalização de mãe prostrada, esse passo é vital, ok? Se a mulher tiver aí uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Essa que é a ideia, dê o próximo passo, vai buscar o lugar que você pertença, senão você vai ficar sofrendo o tempo todo. Você vai achar que você não é capaz, você vai achar que você é ruim pra tudo, enfim. E aí ela entra na análise da mãe criança e a mãe sem mãe. Que seria a mãe simplória e ingênua, e ela até chega a afirmar que é o tipo mais comum de mãe frágil, é essa mãe sem mãe. Ok? É o tipo mais comum. Ela diz na página 207 que a mãe precisa receber atenção materna para dar atenção à sua própria prole. Embora a mulher tenha um vínculo físico e espiritual inalienável com seu rebento, no mundo instintivo da mulher selvagem, ela simplesmente não se transforma de repente numa mãe temporal completa por si mesma. Ou seja, é necessário uma preparação de mãe para a filha para entender qual que é o papel de ser mãe. Ela tem que aprender com essa mãe mais experiente. Só que como você não tem mãe, como você vai repassar? Como você vai aprender esses conhecimentos? E aí eu acho até legal porque ultimamente eu tenho visto um movimento na internet de mães falando da experiência de ser mãe, do parto, de como criar uma criança. Isso tudo é a construção de quê? De memória. Repassar todo o seu conhecimento à próxima mãe que está aí gerando e não sabe o que fazer. Logo, não necessariamente tem que ser a figura da tua mãe que vai te ensinar isso tudo. Busque na internet conhecer o que é a maternidade, conhecer o que é criar um filho, tá? Porque senão você vai ser a reprodução da mãe sem mãe, né? Você não vai saber como agir no mundo aí. Ela até diz que isso é interessantíssimo e que precisávamos criar um círculo de mulheres para falar disso, só que hoje o que se tornou esse ciclo de mulheres é um farrapinho chamado chá de bebê, em que você vai trocar presentes, você não vai dialogar realmente, você não vai contar piadas só naquele momento. Ela diz que a gente precisa criar uma cultura, um círculo de mulheres que fale mais disso. Eu tenho visto esse movimento, pelo menos nas minhas redes sociais esse movimento existe, ok? E aí é isso, né? Uma mulher com uma mãe criança interna assume a aura de uma criança que finge ser mãe. A mãe criança acaba deixando o filho maltratado e em péssimas condições. Sem que o perceba, a mãe criança tortura o seu filho com diversas formas de atenção destrutiva e em alguns casos de falta de atenção. Ok? Logo, na página 209, ela diz: nessa casa, portanto, entre mãe e filha haverá dois espíritos selvagens escondidos no porão, de mãos dadas, esperando que o chamem para cima. São essas as coisas que podem dar errado quando a mãe é isolada da sua própria mãe natureza instintiva. No entanto, não deem suspiros tão fortes ou tão longos, pois existe remédio para tudo isso. O que acontece? Ela expõe esses pontos negativos dessas mães, mas ela diz que tem saída. Não precisa ser assim para sempre. E ela vem agora falar da mãe forte, da prole forte. Só que esse tópico é para amanhã, tá? As minhas impressões foram as seguintes: nós precisamos encontrar o nosso lugar no mundo. Encontrar o nosso lugar no mundo é deixar com que a criatividade floresça. E aí criatividade pode ser de diversas formas. Você pode gostar de dançar, você pode gostar de ler e escrever, você pode gostar de praticar esporte. Você tem que encontrar o seu lugar no mundo. Encontrando seu lugar no mundo, você desperta a sua criatividade e você vai ser feliz. E aí é isso, analisar qual mãe está internamente em nós e analisar os reflexos disso na nossa vida para que a gente possa nos transformar. Isso foi o que eu entendi. E aí agora eu quero que vocês
Coloquem aqui nos comentários o que você entendeu, o que te impactou mais, para que a gente possa dar seguimento nas nossas discussões. Até amanhã e tchau, tchau!